Gravação iniciada. Dri. Boa noite, bem-vindos à nossa live 114. É com grande alegria que recebemos vocês nessa quarta-feira, dia 27 de novembro de 2024. Hoje, o Lex Publica, que é o braço literário da Lex Mediare Câmara de Mediação, recebe um convidado ilustre e que nós já estamos há algum tempo, né, Elcio, planejando essa conversa e que, felizmente, hoje chegou. Eu apresento a vocês Luiz Benedito Libânio, graduado em língua portuguesa pela Universidade Federal de Goiás, tem especialização no ensino de literatura brasileira e é mestre em letras e linguística pela UFG. O autor possui graduação em serviço social pela PUC de Goiás e especialização em saúde pública pela Faculdade de Tecnologia de Palmas, Tocantins. Foi professor efetivo de língua portuguesa da Rede Municipal de Educação de Goiânia e da Rede Estadual de Educação do Estado de Goiás. Lecionou em escolas particulares, ministrando aulas de língua portuguesa, literatura brasileira e produção textual no ensino médio. Foi professor de língua portuguesa em instituições de ensino superior, como a PUC de Goiás, Universidade Estadual de Goiás, Faculdade de Educação e Ciências Humanas da Unicuns, Goiás, e Faculdade Alfredo Nasser, Unifam. Então, esse é só um currículo resumido do nosso convidado, e eu deixo já para o Elcio fazer as honras da casa, falando aí com angatubenses hoje, agradecendo a presença do João, agradecendo a presença de Orlando, diretamente de Luanda, na África. Estamos aqui com uma diversidade de participação. Então, Elcio, passo para você para começar aí a nossa conversa com o Luiz. Eu me sinto muito à vontade porque estamos em casa. Agora, a questão de alguns minutos, eu dizia para o Orlando, em mensagem, que às vezes eu me esqueço que nós só temos um oceano de distância, mas é puramente numérica essa distância, porque o sentimento não, não reconhece tal distância. Do mesmo modo que falei para Orlando agora com o João e Luiz, pessoas muito queridas. Aliás, eu quero dizer para o nosso convidado, para o Luiz, e também para o João, já conversamos várias vezes, lá no sítio do Libânio, que é o Zé Carlos, que eu me lembro muito bem do Zé Libânio. Eu fui, na minha tenra infância, eu fui cliente do Zé Libânio. Então, são memórias afetivas profundas. Por isso, permitam-me, João e Luiz, olhar para vocês é enxergar Angatuba. Olhar para vocês é enxergar família, é enxergar amigos, é enxergar a história. Por isso, Luiz, o seu livro a respeito das fábulas me é mais do que significativo. E eu tenho tantas perguntas para fazer, mas antes que eu comece a, a encher de tantas interrogações, eu queria te perguntar como é que foi escrever o gênero fábula na escola. É uma tarefa muito difícil, porque exige muita dedicação e muita pesquisa, né? E também muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante ter feito essa pesquisa, ter pesquisado um assunto que eu aprecio muito, que eu gosto muito, que está ligado, esteve ligado à minha prática pedagógica durante muitos e muitos anos, principalmente no ensino fundamental e no ensino médio. Então, para mim, foi muito prazeroso escrever esse livro, um assunto que eu realmente me dediquei bastante, um assunto pelo qual eu tenho muito apreço. Foi muito bom. Luiz, lá na página 74, você escreve
embora não devam ser confundidas, narração e sequência narrativa são conceitos associados, interrelacionados. Diga para nós um pouco da narração e da sequência narrativa. Olha, narração faz parte do discurso, né? Tem um autor chamado Broncar que ele elaborou, né, uma ideia de tipo de discurso, tipo discursivo, e a narração é um tipo de discurso, né? A narração. A sequência narrativa, vamos dizer assim, ela faz mais parte de uma estrutura, é como se fosse uma estrutura textual. Ela está dentro de um tipo de discurso, do discurso narrativo. Então, o, o discurso narrativo, ele comporta, né, a sequência narrativa. Então, todo gênero de texto da ordem do narrar, ele implica necessariamente a narração, vamos dizer assim, uma sequência narrativa. A sequência narrativa, ela é, ela é o tipo de estrutura dominante em quaisquer textos da ordem do narrar. Por exemplo, em textos fábulas, nos romances, nas parábolas, nos mitos, nas lendas. Então, ela realmente é dominante. As demais sequências, porque existem várias outras sequências, como a sequência dialogal, a sequência descritiva, as demais sequências elas estão em apoio à sequência dominante, que é a sequência narrativa. Então, é uma questão de conceito, mas esses conceitos estão interligados, ou estão associados, né? Então, a narração eu entendo mais como um tipo de discurso que comporta a sequência narrativa. E outros tipos de sequência também. Luiz, por que a fábula atrai tanto? A fábula, ela tem muitos e muitos anos, ela tem uma longa trajetória de vida, ela é vista hoje como se fosse um gênero infantil, como se fosse um gênero para crianças, mas a fábula ela pode ser destinada a quaisquer pessoas, a quaisquer idades. Ela atrai pela sua simplicidade, pela sua forma de composição, pelos elementos que ela compõe, como, por exemplo, as personagens. A maioria das fábulas é composta por animais, mas os animais não são figuras exclusivas das fábulas, porque outros gêneros textuais também comportam animais. Mas a fábula reúne diferentes espécies de personagens, né? Diferentes, inclusive objetos também, sentimentos, plantas, podem ser podem ser podem figurar como personagens de fábulas. Elas são atraentes, atraem todas as espécies, as pessoas, pelo seu, pelo, pelo seu, pelo seu comportamento também, pela sua forma estrutural, pelo conteúdo que ela traz também, pelos dramas que ela traz. São pequenos dramas que elas trazem aqui. Elas dizem muito a gente também pela temática porque as fábulas elas abordam diferentes tipos de temática. Qualquer temática, qualquer tema pode figurar nas fábulas, pode ser objeto de tratamento de abordagem de uma fábula. Então, os conflitos, né? Os conflitos, as interações entre as personagens atraem realmente os leitores, de forma geral. Então, as fábulas, desde muitos e muitos séculos, elas têm atraído e têm perpassado, têm atravessado o tempo, né? Elas vêm desde a antiguidade, desde a pré-história, elas praticamente surgiram na pré-história, e desde lá elas estão aí vivas em diferentes versões, em diferentes variantes, né? Dessas fábulas aí, e elas têm atraído muitas pessoas de todas as idades. Eu estava aqui observando a capa, eu que sou capista, e sei do desafio Que que é legal, que elaborar uma bom, hein? capa, né?
Porque com essa produção que o Elcio faz, se a gente for, tem que aprender a fazer um pouco de tudo, né? E Ah, aí, que bom, que olhando, legal. embora assim, viu, Luiz, eu tenho uma fobia com anfíbios, né? É algo que eu ainda não superei, mas me chamou muita atenção essa capa, aliás, com muitos detalhes, né? Eu acho que bem representativa do conteúdo, é essa fábula da rã com o escorpião. Porque, de certa forma, a fábula ela traz essa ideia da moral da história, e as pessoas se veem também naqueles comportamentos dos animais, né? E acho que é uma das razões, inclusive, para chamar tanta atenção. E eu observo, e imagino que aí eu queria ouvir da sua experiência, né? Porque você narra esse gênero na escola, eu observo nas vezes que abordamos e apresentamos as fábulas para as crianças e adolescentes, o quanto eles têm facilidade para compreender o que está sendo transmitido através daquela fábula, às vezes muito mais do que um outro tipo de texto. Então, eu gostaria que você comentasse como que foi essa experiência lá na escola, com esse gênero, por gentileza. Olha, o gênero fábula, ele é introduzido na escola, ele circula no ambiente escolar, não é somente no ambiente escolar, mas lá que a fábula é trabalhada, é recepcionada de uma forma consciente, planejada e de uma maneira intencional. Então, a fábula ela é usada em diferentes tipos de práticas linguageiras, práticas de linguagem, né? Por exemplo, ela é usada para desenvolver a oralidade, a oralização, né? Ela é usada na contação de histórias, na contação de histórias. Ela é usada muito nas práticas de leitura para desenvolver o gosto pela leitura, para desenvolver habilidades e competências de leitura. Ela é usada para desenvolver competências também de escrita, então, usada nas práticas de produção de texto. Então, a fábula é um gênero muito apropriado para isso. É apropriado para leitura, para escrita, é própria para ouvir, né? Porque é um instrumento de comunicação. É muito gostoso você ouvir história, ouvir fábulas. É muito interessante. As crianças apreciam muito ouvir histórias. Eu trabalhei muito com fábula e foi pela prática minha que me suscitou a escrever esse livro, né, sobre fábulas. Então, foi a prática cotidiana e a gente observava o quanto as crianças aprendem a gostar de fábulas. A fábula, ela é um texto pequeno, principalmente as fábulas atribuídas a Esopo e a Fedro, né? São fábulas pequenas. É verdade que você tem fábulas maiores, fábulas mais longas, fábulas com sequências textuais, narrativas, né? Mais longas, mas boa parte das fábulas são fábulas curtas. Por exemplo, tem um escritor chamado Israel Gelim, ele escreveu fábulas curtas, são fábulas pequenas, propícias para ser usados nas práticas pedagógicas. Então, realmente, ela foi introduzida na escola para o uso didático, né? Para o uso didático, mas a fábula também, além do uso didático, ela pode ser usada como instrumento literário, né? E principalmente resgatar a fábula como instrumento literário de literatura, como objeto de literatura, isso que é importante. Então, sempre quando eu falo, olha, gente, ó, claro que a fábula é importante para ser usada na escola, para desenvolver competências linguísticas, comunicacionais, comunicativas, competências de gênero, mas é importante retomar a fábula como objeto artístico, né? Trabalhar os seus elementos enquanto arte, isso que é importante. Então, realmente, a escola tem uma tradição muito grande com o trabalho com fábulas, mas tem algumas razões. Uma delas é porque o que se conhece na escola são textos geralmente adaptados ou são reescritas de fábulas clássicas, de autores clássicas, como Fedro, como Esopo, como La Fontaine, né?
Ou então são traduções mais adequadas para a criança, que não comprometam muito a questão da moral. E outra coisa, outro motivo que se usa muito a fábula da escola é a questão da moral. Quer dizer, a fábula, além de ser um texto curto, trazer um enredo curto, trazer animais ou outras personagens como personagem, ela traz uma lição de moral, né? Então, tem muitos professores que dão importância muito grande à questão do ensinamento moral, quer dizer, a mensagem que a fábula transmite. É verdade que muitas fábulas, boa parte das fábulas, não trazem uma moral, uma lição de moral, um segmento moral de uma forma explícita. Muitas vezes a moral ou a moralidade ela está implícita no texto, né? No próprio texto, na própria narrativa. Então, realmente, nem todas as fábulas trazem uma lição de moral, mas boa parte das fábulas que chegam através de livros didáticos, eles chegam às crianças com a lição de moral. Aquela lição que vem geralmente no final, embora Fedro inaugurou colocando a lição de moral também no começo da fábula, e você também tem a questão moral na própria sequência dialogal, no próprio diálogo das personagens. Muitas vezes a personagem também emite uma moralidade quando ela se coloca, quando ela fala. Então, eu acho que a fábula foi muito aceita, só que ela é mais trabalhada hoje no ensino fundamental, né? Nos primeiros anos de ensino fundamental. Isso não quer dizer que ela não possa ser trabalhada em todos os níveis, em todas as modalidades de ensino, em todos os graus de ensino. Mas hoje, se você dá uma olhada nos livros didáticos, ela é trabalhada mais nos primeiros anos do ensino fundamental. No quarto ano, quinto ano, até o sexto ano. Depois são outros gêneros de texto que são trabalhados. Luiz, eu queria saber o seguinte: em alguma medida é possível, é aceitável que se diga se a criança gosta, adulto também gosta? A impressão que eu tenho, pela experiência que eu tenho, que o adulto também gosta de fábula. Aliás, a fábula não nasceu para a criança, ela não foi elaborada para a criança, ela não foi dirigida inicialmente para a criança. Quando Esopo divulgava as fábulas, ele não fazia isso para a criança, porque até na época dele nós não tínhamos aquela concepção de criança, né, como nós temos hoje. Então, as fábulas eram dirigidas para o público em geral, né, não especificamente para a criança. Então, a fábula começou a ser ligada à criança, mas não deixou de atender aos adultos, não deixou de ser atendida aos adultos, mas ela chegou a se ligar à criança no momento quando surgiu a literatura infantil, né? Ela surge na Europa, se você sabe disso, basicamente na França, depois se espalha pelo mundo e chega aqui no século XIX. Então, aí começa a ter uma relação direta entre fábula como objeto para a criança, como narrativa para a criança. Só que a fábula, como narrativa para a criança, foi uma fábula reescrita, uma fábula adaptada, né? Então, ela começou. Então, o adulto também, ele também gosta de fábulas. E ele pode também ser o público-alvo das fábulas, o adolescente. Então, você tem fábulas e fábulas. Tem aquelas fábulas que são mais próprias, mais apropriadas para crianças e fábulas que são mais apropriadas para adultos, para pessoas adultas. Então, quando eu imagino, muitas vezes as pessoas falam, olha, eu estou escrevendo esse livro de fábulas, eu não pensei exatamente em crianças, eu pensei no público em geral, porque elas podem ser endereçadas a um público em geral. Quando elas são endereçadas específicas a crianças, é porque elas são realmente adequadas para elas, elas são escritas diretamente para elas. Então, a linguagem é mais específica para a criança. Então, você tem um trabalho aí com a linguagem, um trabalho artístico com a linguagem, mas voltado especificamente para a criança. Então, nem Fedro
escreveu para crianças. Fedro vem depois de Esopo, nem ele escreveu, ele reescreveu muitas fábulas de Esopo, ele reescreveu na forma de versos, né? Ele usou a estrutura de verso, porque a fábula de Esopo, a fábula tradicional era a fábula escrita em prosa, era uma forma prosaica, né? Quando ela entra em Roma, através das mãos de Fedro, ela entra já como um texto em verso, bem trabalhado, bem elaborado. É verdade que depois vem o La Fontaine, na França, né? La Fontaine é um marco referencial muito importante para a fábula, principalmente para a fábula artística, para a produção da fábula artística. E é La Fontaine que vai realmente pensar na criança. La Fontaine, já no século XVII, já começa a pensar na criança quando escreve fábulas, né? É claro que ele não tem só a criança no seu pensamento, mas a partir dele... e no século XVIII, isso se aprofunda com Eriarte, com Samaniego, são escritores que vão aprofundar a destinação da fábula para uso, não só para uso escolar, mas também para esse público, né? Para a criança, para o adolescente, para o jovem. Então, é por aí. Mas tem um autor, antes de La Fontaine, que chama-se Bábrio também. Com ele também a gente já tem, assim, Bábrio, ele também pensou em criança, mas ele não pensou em todas as crianças, porque naquela época você escrevia, se dedicava ao prólogo, né, para algum rei, para algum imperador, né, para alguma pessoa importante da época, vocês sabem, e às vezes era uma criança. Como fez o próprio La Fontaine. É mais ou menos assim. Como é que a escola pode trabalhar o seu livro, Luiz? Elson, esse livro é um livro fundamentalmente teórico a respeito do gênero fábula. Se você viu como é que é o sumário dele, você deu uma folhada, você viu que ele é um livro teórico que eu trago principais noções sobre alguns aspectos ligados ao gênero fábula. São as propriedades principais do gênero fábula. A questão da contextualização, da produção da fábula, a questão do estilo de linguagem, né, que os autores utilizam para escrever as fábulas. E eu acho importante esses elementos, o professor conhecer esses elementos importantes que você tem no gênero fábula, e a forma também composicional. Agora, um outro elemento importante da fábula é a função social da fábula, porque mais importante, muitas vezes, num gênero, é a questão da função do gênero, função social, da função comunicativa do gênero. Porque, às vezes, você pega um texto, Elcio, e, às vezes, a gente tem dificuldade de identificar, de enquadrar esse texto. Esse texto é uma fábula? Esse texto é uma crônica? Esse texto é uma parábola? Então, às vezes, a gente tem que fazer uma reavaliação desse texto e a gente tem que ter alguns critérios. Então, a forma construcional, a forma de construção, a estrutura, a finalidade comunicativa, são elementos importantes que orientam a gente para avaliar um texto, para poder enquadrar um texto dentro de um gênero. Porque a escola trabalha muito com textos, né? Geralmente o texto é uma palavra muito genérica e trabalha muito com a noção de histórias também. Então, a gente ouve muito, não, vamos trabalhar com essa história, vamos ler essa história, vamos produzir essa história. Então, às vezes, a noção de gênero se perde muito. Então, é importante que a criança, desde cedo, conheça que tipo de gênero que ela está trabalhando. Se é uma fábula, se é um conto infantil, se é um mito, se é uma lenda. Então, acho que é importante que, desde o início, ela compreenda, né? Saiba diferenciar que está lendo uma fábula. É claro que isso vai sendo introduzido aos poucos. Essas noções de propriedades de gênero vão sendo introduzidas aos poucos, à medida que a criança vai avançando em seu conhecimento, em seu processo escolar, ela vai aprendendo a diferenciar um gênero do outro.
através dessas propriedades. Mas isso a gente chama de desenvolver competências de gênero, né? Isso é importante. Então, é importante que se desenvolva na escola essas competências de gênero para poder distinguir um gênero do outro. E poder, inclusive, saber identificar um texto, saber classificar um texto, saber enquadrar um texto dentro de um gênero. Isso é importante, porque não é fácil, mesmo para a gente que é professor, a gente se vê com muita dificuldade em enquadrar um texto. Esses dias eu trabalhei um texto que era uma crônica, né? E esse texto ele já foi incluído, inclusive, no livro de conto, né? Do Lima Barreto, e a gente viu que não, o texto não se enquadra como conto, ele se enquadra como, pelas características dele, ele se enquadra como crônica, né? Então, realmente, a escola tem esse papel de desenvolver competências linguísticas, competências textuais, justamente para competências de gênero, para a pessoa realmente poder saber aonde enquadrar determinado texto ou determinados textos. Então, eu achei a pergunta do Elson muito importante, Adriana, muito importante, porque o meu livro ele é estruturado, né, nesses assuntos, nesses temas aí, né? Por exemplo, o contexto, eu faço um breve histórico da formação da fábula, depois eu faço a questão do contexto de produção, das situações comunicativas, das condições de produção, que é importante, né? Todo mundo que produz texto, que escreve, sabe a importância das condições de produção. Qual é o perfil do público? Isso é importante saber. Qual o local em que se escreve, para quem se escreve, né? E para que se escreve, qual é a finalidade que se escreve? Porque todo texto tem uma intenção, tem uma finalidade. Eu falo dos tipos de discurso das fábulas. A pergunta do Elson, que ele fez para a questão da narração, eu falei que é um tipo de discurso. Então, geralmente, os tipos de discurso, eles precedem as sequências textuais, né? Então, pelo menos na visão de Broncar, né? Eles vêm antes, vamos dizer assim, das sequências textuais, embora as sequências estejam presente neles, né? E eu falo sobre... Aí tem um capítulo maior desse livro, que são as sequências textuais. Os vários tipos de sequências textuais, e depois eu trabalho com a questão do conteúdo temático, essa ideia de tema, de conteúdo temático, essa ideia trazida por Bakhtin, né? A questão da intertextualidade, da questão da informatividade também nas fábulas. É importante a gente saber o grau de informação que existe nas fábulas também, porque também varia muito o grau de informação nessas fábulas, dependendo do autor. E eu falei também sobre a questão do estilo. Então, esse livro ele foi escrito pensando trazer subsídios teóricos para o professor. Porque eu escrevi um outro livro, eu tenho até publicado um outro livro, que eu trago mais para a prática de sala de aula. Eu posso aproveitar para mostrar? Que esse livro aqui, eu não sei se vai dar para mostrar, esse livro aqui, não sei se está indo bem. Pode descer um pouquinho. Descer um pouquinho, por gentileza, Luiz. Um pouquinho mais para trás e descer mais um pouco. Aí. Aí. Agora eu estou lendo, o João está mostrando também. O uso do gênero o João está fábula. até melhor. Tá Então, visualizando bem aqui do João. Esse livro aqui traz ações mais concretas, práticas mais concretas de sala de aula para professor. Então, você tem diferentes e várias ações, né, que podem ser planejadas e desenvolvidas no espaço escolar, em salas de aula. Então, mas esse livro aqui, ele é um livro mais teórico mesmo, esse aqui não. Esse livro aqui realmente é um livro que o professor pode usar e tem subsídios para ele utilizar em sala de aula mesmo. Aí eu separei por práticas de oralidade. Por exemplo, quando você está quando você pede para o aluno fazer uma palestra, para o aluno, hein? Pode ser aluno até de segundo grau, de primeiro grau, universitário, ele está desenvolvendo a fala dele, a oralidade, né? Então, isso é importante. Quando ele conta uma fábula, eu fiz muito isso, eles contam uma fábula,
eles leem uma fábula, memorizam uma fábula e contam uma fábula de acordo com eles, com as variações que eles dão, eles estão desenvolvendo a oralidade. Então, eu dividi esse livro que eu escrevi, que se chama O Uso do Genufábulo nas Práticas de Linguagem, eu dividi por temática mesmo. A oralidade, a questão de práticas de leitura, quais são as práticas de leitura importantes, tipos de leitura também, e práticas de produção de texto. Então, você encontra nesse livro assim, mais subsídios, mais concretos para você usar em sala de aula. Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que enquanto um livro teórico, ele traz muitos subsídios, até para dirimir dúvidas, porque às vezes o conhecimento de muitas pessoas é um conhecimento não é um conhecimento tão profundo, né? Então, eu busquei realmente trazer um conhecimento um pouco mais profundo de fábulas, em suas diversas propriedades, em suas diversas dimensões. Esse que é o Luiz, por objetivo desse favor, abaixe só um pouquinho a sua câmera. Isso, sim. para aproveitar melhor Esse eu aí. me esqueço, Elcio, e abaixo a cabeça. Eu fico com vergonha. O Orlando está perguntando sobre uma questão e a Adri quer falar. Bom, na verdade, o Orlando, ele está aí, já se passa da meia-noite, né, Orlando? Já é amanhã aí para vocês. Orlando, se você quiser abrir o seu microfone, eu sei que você já vai precisar sair, mas se você conseguir abrir o seu microfone para fazer a pergunta direta para o Luiz, fique à vontade. E aí depois eu retomo. Ok. Olá, renovadas saudações a todos. Eu, na verdade, vou ser mesmo muito telegráfico, muito sintético. Eu estou com pouca carga e penso que o telefone pode se desligar em meia conversa. Eu gostaria de fazer ficar uma questão ao professor Luiz. Na verdade, uma questão de meu interesse, sendo que é minha área de formação, ensino da língua portuguesa, e tocou em alguns assuntos que, de fato, são para mim interessantes. Quando se desdobrava da questão da narração e da sequência narrativa, uma pergunta, uma provocação colocada pelo professor Elcio, falava de a sequência narrativa ser uma forma de discurso da narração. Então, eu gostaria de saber se essa forma de discurso da narração pode se constituir como, por exemplo, um estilo do autor. Trataríamos isso como um estilo do autor, a sequência narrativa? Olha, é Orlando, né? Sim. Olha, a sequência narrativa, ela faz parte de textos que a gente chama de textos narrativos, textos da ordem da narração. Quer dizer, ela não é exclusiva desse texto, mas basicamente pertence a esses tipos de texto. Ela está dentro, né, do discurso narrativo. Então, a sequência narrativa, ela domina nesses textos. E se você pega uma lenda, né, você tem a sequência narrativa, você tem as características dessa sequência. Por exemplo, um dos elementos dessa sequência é o que a gente chama de sequência temporal. Geralmente, quando você quando você cria um enredo, você usa muito as categorias de tempo, usa muito uma sequência temporal, né? Por exemplo, você usa diferentes formas de verbo, né? Tempos verbais, você usa muito os adjuntos adverbiais, você usa muito. E também uma outra característica é a introdução na sequência narrativa de marcadores temporais. Os marcadores, organizadores de tempo, se você lê narrativas, fábulas ou mesmo contos, você vai ver que você tem muitos marcadores temporais. Então, você tem marcadores temporais e marcadores espaciais também. Você tem muita marcação de espaço. As fábulas trazem, muitas vezes de forma clara, os lugares, os espaços.
E isso faz, esses marcadores espaciais e temporais, eles participam dessa sequência narrativa, eles são características da sequência narrativa. Agora, a sequência narrativa, ela tem fases, né? Ela tem algumas fases, como a fase inicial. Geralmente, uma fábula, um conto pode começar com uma situação inicial, né? E depois essa situação inicial, numa sequência narrativa, ela pode ser perturbada, ela pode ser quebrada por uma complicação, por um desequilíbrio, né? Olha, eu estava no centro da cidade, de repente eu ouvi um barulho. Quer dizer, esse barulho quebrou aquela tranquilidade que eu estava, né? Aí depois eu fui ver. Aí tem essa fase do nó da complicação é a fase quando se instala o conflito dentro de uma sequência narrativa. Depois você tem a fase da ação ou da reação. Você tem pode ter várias ações e várias reações. Por exemplo, tem fábulas que trazem ações e reações. E aí você tem o desfecho, diferentes formas de desfecho, desfecho feliz, desfecho infeliz, desfecho trágico ou desfecho não trágico. Todo mundo sabe que a história do lobo e o cordeiro, o desfecho ali é trágico, né? Pelo menos na versão, na variante tradicional dessa fábula que conhecemos, de Esopo, de Fedro e de La Fontaine, o desfecho de O Lobo e o Cordeiro é trágico, né? Porque vocês sabem que o lobo devora o cordeiro. O cordeiro é vítima, não adianta os argumentos os contra-argumentos que o cordeiro utiliza, né? Porque quem quer fazer a maldade fez a maldade. E você tem também, numa sequência, você tem a situação final. Essa estrutura que eu montei, esse modelo, né, de sequência narrativa, é um modelo completo. Você tem todas as faces. E se você tem todas essas fases, você tem um grau de narrativização, eles chamam de narrativização mais forte. Então, você tem uma tensão maior, porque o texto narrativo tem que trazer alguma tensão para interessar o estudante, né? Senão ele vira um relato de experiência, um relato pessoal. Então, há uma diferença entre um texto narrativo e um relato de experiência. No texto que é um relato de experiência, um relato pessoal, pode haver uma sequência narrativa, mas você não tem a figura da tensão, da dramática. Você não tem praticamente o drama, vamos dizer assim, né? Que tem uma história, que tem um conto, que tem os romances, aliás, os romances têm vários dramas, né? Vários focos de tensão. Então, a sequência narrativa, ela é muito importante para caracterizar uma fábula ou qualquer outro tipo de gênero textual da ordem do narrar. Ela é fundamental. Agora, é importante como? É importante você saber, não, se eu quero desenvolver uma história completa, então eu vou usar esses elementos todos na construção de uma fábula, ou de outra história, ou de outro texto narrativo, né, da ordem do narrar. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta dele, se é nessa direção que ele queria que eu respondesse. Bom, Luiz, ele realmente não conseguiu ficar até Não o final para conseguiu, né? ouvir. Não, mas ele, Uhum. como depois a gente vai disponibilizar a gravação lá no Sim, canal, eu já passei uma mensagem para ele que ele terá a oportunidade de assistir integralmente. Então, tranquilo. fique tranquilo quanto a isso. Aqui, hoje eu observando, né, a família Libânio em peso, e a Cleodineia, que é uma parceira nossa, Luiz, em Itapetininga. A Cleodineia é diretora de escola. Inclusive, essa semana, né, Cleodineia, se você depois se puder fazer aí uma apresentação, ela estará lançando um livro que foi elaborado coletivamente com as crianças, e certamente agora você já tem elementos aí para pensar nas fábulas, já que as crianças gostam muito. E José Carlos Libânio, sempre uma honra estar aqui conosco. Eu vi que, Libânio, você tinha levantado a mão, não sei se você está disponível aí para abrir a sua câmera e o áudio. Bem-vindo. Que legal, hein?
família toda, né? Sim. Libânio está com áudio desligado. Não, pois é, estou com muito Agora prazer aqui sim. com vocês, claro, ouvindo aí o meu irmão, não é? E tudo muito claro, uma cabeça muito boa, tudo muito claro, né? Na verdade, eu não quis levantar a mão, mas se tiver um tempinho, para o Luiz falar um pouquinho sobre a questão do politicamente incorreto das fábulas, né? Quer dizer, as fábulas passam, como você mesmo falou, né? As fábulas talvez tenham a intenção de formular um juízo moral, né? E os juízos morais politicamente incorretos, né? É uma questão... Pode continuar. Não é os professores, como existe, como a gente sabe hoje, né? As fábulas apresentavam sempre um juízo moral. E hoje também, no mundo de hoje, nós temos também uma moral implícita nas mídias, uma moral do mundo do mundo do mercado. Quer dizer, todos têm uma ética, né? Como é que o professor vai distinguir esses juízos morais nas fábulas, né? Olha, é uma pergunta muito interessante e muito importante que você fez. Que, como eu disse, né, a moral é uma das propriedades que fazem com que o professor, muitas vezes, escolha ou não escolha uma fábula para a sala de aula. Isto. Porque, às vezes, a moral não coincide com a sua, né, com a sua visão de mundo, com o seu pensamento. O que eu queria dizer é que há muitos escritores de fábulas, criadores de fábula, que têm crítica em relação à moral. Porque a moral, ela é uma interpretação do autor. Aquele texto que você lê narrativo, porque o texto, geralmente desde La Fontaine ele dizia que a fábula tem duas partes, né? Ele dizia que a fábula tem o corpo da fábula, que ele falava que é a narração, que eu digo que é a própria fábula em si mesmo, e você tem o segmento moral, que em muitas fábulas vem separado. Então, segundo alguns críticos, eles fazem muita crítica a essa moral, e muitas vezes essa moral que foi uma interpretação do autor nem sempre corresponde ao conteúdo da fábula. Então, muitas vezes a gente sugere que, às vezes, um texto sem moral para que o próprio aluno possa inferir uma outra moral, uma outra forma de interpretar essa fábula. Então, realmente, as fábulas, elas dão margem para outras interpretações, outras leituras. Então, aquela leitura que você tem naquela fábula é a leitura do escritor, ele que pôs aquilo. Agora, tem uma coisa, a moral, ela, segundo muitos críticos, como Pereira, ela não nasceu com a fábula, ela foi colocada depois. Por exemplo, na Idade Média, muitos monges fizeram isso, você sabe, né? Fizeram as cópias, e eles botaram moral lá, né? Naquelas fábulas. Quando fizeram as cópias, em algumas fábulas, mas são pouquíssimas, eles esqueceram de colocar a fábula. Então, a moral, segundo esses críticos, essa moral não nasceu com a fábula, ela foi colocada, ela foi acrescentada depois, no surgimento da fábula. Então, a moral, ela pode ser questionada, ela pode dar margem para uma interpretação equivocada ou não correspondente com a semântica que a fábula traz, né? Ela é muito questionável. Então, realmente, a moral tem que ser vista dentro de um contexto. Por exemplo, se você lê fábulas de Esopo, você tem que ler dentro daquele contexto. Então, eu acho que, por exemplo, a moral do Lobo e o Cordeiro, você pode ter diferentes leituras ali. E a moral, muitas vezes, ela é edificada, ela é emitida, ou ela é construída de acordo com a fábula, com as cenas que estão ali, né?
Quer dizer, então, realmente, por exemplo, do lobo e cordeiro se deu prioridade para a prática do lobo, né? Devorando o cordeiro. Então, eu acho que a moral ela deve ser vista com crítica. Quando eu sugiro, quando eu falo sobre moral de fábula, não confie muito em moral de fábula, né? Não confie muito na moral de fábula. O mais importante é o texto, né? O mais importante, dizia o professor Fiorin, dizia que o mais importante nas fábulas não é exatamente a moral, mas a estratégia discursiva. É a estratégia discursiva. Se você pega esse texto, que está na capa desse livro, né? Você tem o sapo aqui, o escorpião, né? Quer dizer, qual que é a estratégia discursiva que as pessoas usam para convencer as outras? Ou então, ou a estratégia discursiva, ou ela é usada para escamotear a realidade, né? A intenção, ou ela é usada para revelar uma intenção. Então, o professor Fiorin fala, não, o mais importante na fábula é você avaliar, analisar as estratégias discursivas. Por exemplo, tem muitos textos que permitem isso, né? Pelos diálogos, pelas sequências dialogais que existem nas fábulas, né? Por exemplo, é muito significativa. Então, acho que é importante olhar com criticidade a questão da moral, porque a moral é aquela interpretação, a fábula, ela permite e possibilita que haja outras interpretações. Além do mais que a fábula, ela tem outros conhecimentos, né? Ela tem outros conhecimentos. Agora, o problema da moral é que muitos autores acham que ela é a essência da fábula. Ela seria a essência, ela é a alma da fábula, como dizia La Fontaine, né? Quer dizer, é o que marca, por exemplo, esse gênero, o que define esse gênero seria a lição de moral. Agora, a lição de moral, ela não precisa necessariamente vir explicitada na fábula, né? Tem muitos autores que preferem não colocar moral na fábula, deixa que as crianças façam a sua interpretação do jeito que elas acharem melhor, de acordo com as pistas linguísticas que as pistas contextuais permitam, né, que ela faça essa interpretação. Claro, com a mediação do professor, porque nem sempre fazer inferência, que uma habilidade de linguagem é fácil, então, eu às vezes sugiro, olha, traga o texto, deixa os alunos fazerem a interpretação, porque a fábula não tem só moral, a fábula tem outros conhecimentos, outros saberes que podem ser detectados, né, que podem ser apropriados, que podem ser pensados, né? Então, a moral tem que ser vista com cuidado, realmente, em fábulas, né? Agora, se você pega uma fábula de Milor Fernandes, ele desconstrói a fábula tradicional. Então, nós precisamos pensar na fábula tradicional e na fábula moderna, que são coisas diferentes. Por exemplo, uma fábula de Milor Fernandes não é a mesma de Esopo, nem de Fedro, né? Não só na Luiz, construção. Oi? Luiz, só interrompendo um pouco, a sua imagem começou a sair da tela Desculpa, novamente. às vezes eu esqueço, eu vou abaixando a cabeça. Então, é o Não, e seguinte... já aproveitando, então, esse sim. gancho aí, você falando, eu ia te perguntar exatamente isso. Autores atuais que escrevem fábulas, qual seria o contexto? E você começou a falar. Então, era essa a minha pergunta também. Então, o que eu queria só completar que tem autores que criticam a fábula. Quer dizer, como é que você vai usar animais ou qualquer outra espécie de personagem para dar moral nos seres humanos, né? Não tem muito sentido isso. Então, realmente, a gente precisa olhar a moral dessa forma. Então, é preciso olhar o contexto social, porque essas lições que a gente vê nas fábulas, elas são milenares, elas vêm, é uma interpretação que vem há muitos e muitos anos, né? Mas o importante é que toda fábula permite mais de uma leitura, isso que é importante. Aliás, todo texto permite mais de uma leitura, mais de uma interpretação. E isso que eu acho importante. E a moral, ela está dentro dessa concepção, né, que você tem que olhar com criticidade, e realmente tem muito...
tem muita moral que é amoral, né, vamos dizer assim, ou é imoral, né? Muita moral realmente que se você olhar, ela merece crítica. A própria moral que você tem nessas fábulas aí, você tem que olhar com muita cautela, né? Porque ela é como se fosse uma veiculação de um pensamento dogmático, né? Muitas vezes soma um valor dogmático, né? Vamos dizer assim. Então, acho que precisa olhar com cautela. Não sei se eu respondi isso. Luiz, eu me sinto contemplado pela sua resposta e eu queria fazer duas citações. Uma que certa vez a criança me disse, depois que li a história, ela fez exatamente a pergunta que você comentou. Ela me disse assim: qual é a moral da história que você escreveu e leu? E eu não tinha pensado nisso, não tinha pensado na moral. Para mim, isso não era importante. E um outro fato é que eu participei de um concurso e os peritos colocaram como resposta para desclassificar o meu texto a seguinte justificativa: os seus personagens não são importantes, eles não são contundentes, eles não revelam nada, mas é que aquela escrita específica, nela os personagens não eram importantes. A narrativa era importante, mas não os diálogos dos personagens. E eu me sinto contemplado pela sua fala da estratégia discursiva e gostaria que você comentasse um pouco mais a respeito dessa estratégia discursiva que pode escamotear ou revelar, mais do que uma possível moral do texto. Você coloca, Elcio, uma questão muito importante realmente. Realmente, muitas vezes o professor dá muita ênfase à questão da moral. Qual é a moral? Às vezes a fábula entra por essa questão, né? Ela entra ali, dá-se muita primazia, esquece do texto praticamente. Esquece do texto, fábula como arte, como literatura. Então, eu gosto muito de frisar que, não, o texto tem que ser trabalhado como literatura, principalmente. Você pode usar a fábula, ter uso didático? Pode. Essa prática de uso didático da fábula é muito antiga. Ela pode vir desde a antiguidade, a Idade Média, né? E depois ela se consolida com a introdução, com o surgimento da literatura infantil. Mas essa questão que você coloca é muito importante. Eu acho que a fábula tem outros saberes, outras propriedades que têm que ser trabalhadas, porque a fábula ela é um retrato das relações sociais. Ela é um retrato dos conflitos, ela coloca os conflitos das pessoas. Quer dizer, cada fábula tem sua especificidade, mas ela retrata determinados valores e conflitos ali dentro. E é isso que os alunos têm que identificar, né? Que tem que olhar, observar, e não a moral em si, que às vezes é inadequada. Tem muita moral que é inadequada, que não corresponde ao texto exatamente. Então, acho que é importante os alunos compreenderem, identificar e compreender as estratégias discursivas. E como é que ela faz isso? Ela faz isso não só pela narração em si, pelas sequências narrativas, mas pelos diálogos que se estabelecem na fábula, né? Pelos diálogos. É claro que, às vezes, a moral ela surge como uma interpretação do autor em relação àquilo que ele escreve ali. Então, acho que é importante, muitas vezes, fazer com que os alunos investiguem, né? Vasculhem outros tipos de saberes, outros aspectos que estão presentes no dia a dia. E não só a questão da estrutura do texto, é importante conhecer a estrutura, mas apresentar diferentes estruturas, porque
um texto antigo de Esopo não é o mesmo um texto de um autor mais atual, né? E outra coisa, muitos autores também reescreveram fábulas, fizeram uma reescrita, uma retextualização de fábulas. E muitos autores, muitos escritores, eles pegaram fábulas clássicas, eles não colocaram moral nenhuma. Eles preferiram deixar que a moral seja inferida pelos próprios leitores, pelos próprios estudantes, para que eles possam realmente, através das pistas linguísticas, pistas contextuais ou contextuais, possam identificar a lição de moral. É isso aí. Luiz, eu, Oi. eu comentei aqui sobre a Cleodineia, né? E eu Ah, sim, gostaria de Cleodineia. ouvi-la aí das experiências no trato com as crianças e provocando, viu, Cleodineia? Que, aliás, foi assim que o seu primeiro livro surgiu, com uma provocação nossa aqui na live, né? Que você tinha que lançar um livro. E agora, trazendo esse assunto que o Luiz abordou hoje aqui, eu fiz uma série de anotações envolvendo fábulas. Certamente você já tem novas ideias aí. Fique à vontade. Bem-vinda. Boa noite, Boa obrigada, noite. obrigada pelo microfone. Estou tímida hoje, no meio de tanta gente de peso, né? A gente fica mais reservado. Então, mas o livro, até foi o Elcio que prefaciou para a gente, né? Foi uma atividade, eu sou diretora da escola, e os alunos me pediram, porque eles gostariam de fazer um livro, então foi feita uma atividade em que eles deram uma ideia, e eu ia escrevendo, a professora ia lendo, e eles iam acrescentando mais narrativa, e dentro daquilo que eles iam acrescentando, eu ia fazendo movimentos, e foi nesse movimento de vai e volta com a escrita, que surgiu o livro e vamos fazer, não será um lançamento, né, mas uma atividade com eles na sexta-feira. Não é uma fábula, mas a gente pode caminhar aí para esse formato, principalmente agora com essas ideias, né, com essa aula que tivemos hoje com o Luiz Libânio, porque a fábula realmente, né, a gente dá um peso muito grande à moral e esquece muitas vezes desse trajeto da leitura, da escrita e depois da leitura por esse aluno, esse enriquecimento de vocabulário, desse poder imaginativo que ela traz para as crianças. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para não se fiar apenas no final do texto, né? Porque muitas vezes o aluno lê aí uma página, duas de história e fica só para ele como se existisse só a moral. Então, tem aí todo um personagem, todo um espaço onde esse personagem é colocado e acaba se perdendo. E muitas vezes a gente não tem realmente essa visão de que tem um contexto ali, né? Sim. Gratidão aí, Cleodineia, pelas suas manifestações. A gente já está se encaminhando aqui para o final, passou muito rápido essa nossa hora, mas eu quero abrir, João, se você tiver aí disponibilidade para suas manifestações também, afinal, né, Livânio? A família em peso aqui, nós na plateia, né, Claudineia? Você, Elcio e eu, na plateia da família Libânio, e é sempre uma honra para nós. João, fique à vontade. O Ligar o microfone está microfone. desligado. Liga, João.
Nesse mundo virtual é uma das coisas que a gente mais fala, ou o microfone está aberto, né? Ou ele está É fechado. verdade, é. É, à Ok, vontade, ok. João. Então, é um prazer participar da live, adquirir mais conhecimento. Por coincidência, também sou formado em letras, assim como o Luiz, né? Mas foi coincidência, né? Também dei aula de literatura, mas essa fábula chegou depois, né? Então, para mim é interessante conhecer o assunto, né? E estou feliz aqui com a presença de vocês, né? O Elcio, o Adriano, meu irmão lá, o Libânio. É tudo de família, que nós todos somos família aqui, né, Pois gente? é, aqui os três, Claudinei, aqui os três irmãos Libânio, todos angatubenses. Então foi um prazer muito. Aí, então, estamos juntos, né? Tamo junto. E, João, o marido da Cleodineia também é de Angatuba, É o de É Carlos. Aratu também, mesmo? é? Ah, É, aí! e ele é vice-diretor numa outra escola parceira nossa. Ô, gente, Então, Ah, que assim, bem. que só eu maravilha! que não sou de Angatuba, mas o meu vínculo com Angatuba, não sou oficialmente, né, Elcio? E vai lançar um livro também, viu, Adriana? O Carlos, Vai, olha só, olha vai. quantos Ah, que legal, desdobramentos, que que bacana. maravilha, maravilha. Pode continuar, João, desculpa, é que eu não podia deixar passar essa informação. Então, mas quem é que vai lançar o livro? Quem é o... É o Carlos que ela falou, né? Ah, o Carlos. Isso, é o meu marido. Marido dela, é. Ah, o seu É, marido. vai Ah, lançar um livro infantil. isso é muito bom, muito bom. Pois é, então, na época que eu dei aula de literatura, mas aí era o romantismo, e realismo, modernismo, classicismo. Então não se falava em fábula nessa época, né? E hoje, graças ao Luiz aí, porque eu não tinha visto realmente um livro, apesar dele ter mostrado, né, um livro aí sobre fábulas, mas hoje é lógico, a gente é antigo também a fábula, né? Esopo e o La Fontaine, isso aí a gente já tem ouvido falar. Mas eu não tenho mais o que dizer, eu acho que eu só estou feliz em estar participando aqui. Obrigado, Luiz, você foi muito bem nas falas, nas explicações, é isso aí. Eu só queria colocar, João, se você quiser colocar uma pergunta, tudo bem, João. Qualquer pergunta você pode colocar, Hum, tranquilo, sobre qualquer relação à fábula, pode colocar o livro. Eu só queria acrescentar a importância, porque a gente geralmente estuda esses autores mais clássicos, né? Mas o Brasil também tem suas fábulas, né? sim, Tem as fábulas de origem africana, tem as fábulas de origem indígena, isso é muito importante. Elas têm as suas características peculiares, mas é importante saber disso também. Então, todos os países têm suas fábulas, têm suas tradições. E, geralmente, a fábula ela nasceu da linguagem oral, né? Antes, ela era contada e transmitida oralmente. Ela só passou por um momento de escrita muitos anos e muitos anos depois. E muitos anos depois, que ela foi realmente... passou por um processo de literário, né? Alguns autores chamam que a fábula pertencia ao gênero primário. Era um gênero mais espontâneo da oralidade, do dia a dia, né? Depois ela, a partir de Esopo, desses autores, Fedro, principalmente La Fontaine, Krylov no século XIX, que é um russo também muito famoso, um escritor de fábula, elas receberam um tratamento literário. Então, elas receberam o Estatuto de Arte Literária. Mas nós temos as nossas fábulas aqui no Brasil, né? De muitos e muitos anos atrás. Muito antes de Monteiro Lobato escrever a sua obra Fábulas, que tem 70 e poucos fábulas narrativas, né? Fabulares. Então, muito antes Nós temos os pioneiros da fábula no Brasil, que começa no século XIX, né?
nós temos os pioneiros. Então, a gente precisa resgatar também a nossa fábula, que a gente pode chamar de fábula brasileira. Então, você tem a fábula europeia, você tem a fábula indiana, você tem a fábula de outros países também, de outros continentes, e você tem a fábula que foi elaborada no Brasil, que está ligada muito ao chamado folclore, né? Eu gosto muito de usar folclore brasileiro, como gosto de usar a palavra cultura popular brasileira, né? Às vezes eu uso esses dois termos, e geralmente eu uso mais a questão da cultura popular brasileira. Então, a gente precisa resgatar também, só que são as fábulas brasileiras, essas fábulas de origem africana e indígena que nós conhecemos aqui no Brasil, elas têm suas características específicas. Por exemplo, em Histórias de Tia Anastácia, né, de Monteiro Lobato, nós temos muitas fábulas de origem popular. É interessante. Então, acho que é importante a gente ficar sabendo que a gente precisa também valorizar o que é nosso, o que tem aqui no Claro. Brasil. É isso aí. Luiz, o Orlando me mandou uma mensagem, né? E agora que eu estou vendo aqui, e ele comenta: eu ouvi mesmo o nome José Libânio. Se for verdade, é o mesmo Libânio renomado? Quem eu estou a pensar? E aí eu respondi para ele: é o próprio irmão do Luiz, porque ele ficou assim impressionado aí com o tema, né, que você Sim. trouxe. O Orlando também é escritor, Luiz. Ah, que legal. E a gente aqui está se mobilizando, inclusive, para trazer Orlando para o Brasil, né? Então, em breve vocês terão acesso a essas informações também. É uma pessoa de muita luta, né? E ele leva muito a sério o estudo da língua portuguesa. Ele é professor lá Interessante. em Angola. E agora, então, ele se sentiu aqui à vontade no mundo da educação. E aí eu falei, são irmãos. Ele falou, mas essa narrativa é isso que estava me chamando a atenção. Então, eu só queria deixar registrado isso. Bom, a gente já está, né, Elcio, aqui no limite. E, olha, quero, antes de passar a palavra aí para a Cleodineia e depois para o Elcio fazer o encerramento, Libânio, eu quero agradecer imensamente, porque foi você que nos deu essa oportunidade, essa dica na ocasião para convidar o Luiz. O nosso último encontro em Angatuba, o Libânio disse: essa é a Adriana, vocês precisam convidar o Luiz para falar sobre fábula. E olha quantos meses se passaram até que a gente conseguiu aí acertar esse encontro. Então, Libânio, gratidão mesmo, porque certamente os que assistirem depois no canal se interessarão por esse material. E aí depois, Luiz, na sua fala final, você disponibiliza, por gentileza, também uma forma de contato para as pessoas que tiverem interesse no livro. E já quero deixar registrado que o outro livro que o João apresentou aí, nós também queremos, viu? Não é somente esse que conhecemos agora. Então, Cleodineia, passo para você e depois para o Elcio, para os encerramentos, e o Luiz também. Fique à vontade. Apesar de ser de educação, vou falar pouco. Realmente, né, dos libânios, eu só ouvia falar até agora, algumas vezes do João, e algumas lives ele esteve presente, do José Carlos, agora íntima do José Carlos, na universidade, já sofri muito na mão em concursos, né, mas está valendo. Agora, ao Luiz, a sua fala me lembrou da minha infância, porque na minha casa nós não tínhamos livro, mas muitas fábulas, porque eram contadas pela minha avó, pela minha mãe, e a gente nunca tinha muito essa ideia de que eram fábulas mesmo, né? Eram histórias. Mas agora dá-se o nome de fábulas. E é bom porque a gente vai fazendo essas conexões e muitas vezes no dia a dia a gente não vai percebendo. E muito obrigada, né, pela aula que você deu hoje. Também quero o contato para o livro, né? A Adriana, passa para mim, por favor. Foi muito esclarecedor, muito rico, e muito obrigada. Beleza.
Olha só, o Orlando voltou aí, me mandou a mensagem da honra que é, né? Ele impressionado com o professor Luiz e agora sabendo que está ao lado do Libânio, porque afinal, né, Libânio, todos nós da pedagogia e da educação estudamos você. E a Leimar também. E Orlando, o Libânio já esteve, né, em Moçambique. Tem toda uma história. Vamos combinar, Libânio, uma outra live para falarmos sobre todas essas trajetórias, Vamos né? falar de Moçambique, claro. De Orlando é de Moçambique. Moçambique? Ele é de Luanda. Na Orlando, Luanda. você quer abrir o seu microfone aí para suas considerações? É Antes do Angola, Elcio fazer né? o encerramento? Ok. Eu fiz uma mensagem em particular, né, à professora Adriana, a falar mesmo sobre a honra e o prazer de estar na mesma live com o professor José Carlos Libânio. Eu confesso, parece ser inacreditável, né? Nós, na verdade, como disse a professora Adriana, no ramo da educação, obviamente estudamos o professor José Carlos Libânio, principalmente nas questões das metodologias, né? Então, estar agora assim na mesma live, prontos, é de fato um prazer. E acho que esse aqui é o valor, né, que na verdade a formação também nos garante, né? Nos faz chegar próximos de pessoas que para nós sejam talvez pessoas inimagináveis, né? Mas prontos, professor Libânio, estou muito feliz por estarmos a partilhar a mesma live, do fundo do coração. Que bom, leva um abraço Legal. aos angolanos. Um grande abraço a você, Orlando. Muito obrigado, professor. Orlando, eu estava falando da nossa meta, que é trazer você e a família para o Brasil, e certamente, né, você terá a oportunidade de conhecer os libânios, de conhecer Angatuba, porque nós já falamos que quando você vier para o Brasil, nós vamos apresentar, sem dúvida, a terra querida dos libânios e do Elcio, a nossa terra, a minha terra querida, e onde Cleodiné está, que é Itapetininga. Então, pode colocar no roteiro que esse encontro nesse momento, olha aí, Cleodineia, vamos assumir esse compromisso, todos nós aqui. Nós que estamos agora aqui, nesse momento da live, vamos nos comprometer em receber o Orlando quando ele vier para o Brasil, para ele ter essa oportunidade de conhecer todos nós aí presencialmente. Será uma honra, viu, Orlando? Gratidão. Muito obrigado, professora Adriana. Elcio, passo então para você para fazer o encerramento e depois para o Luiz para também fazer as considerações finais e passar o contato, né? Porque nós vamos divulgar muito aí o seu material, Luiz. Porque por todos os lugares que nós vamos, nós temos esse hábito nas caravanas literárias de levar os materiais publicados dos nossos amigos. Fazemos isso com o Libânio, com a Cleodineia, com o Orlando que inclusive participou da Flaus Virtual, aliás, da Flaus, participou da Virtual também, que é a Feira Literária dos Autores Sorocabanos, mas em todos os lugares que nós vamos, nós sempre levamos um material também do Orlando para as pessoas conhecerem. Então, e esperamos poder levar o seu material também, Luiz. Elcio. Obrigado. Para lembrá-los que lá no estado da Paraíba tem livro do Orlando, tem livro do Libânio José Carlos, tem livro da Cleodineia. Então, queremos levar livro do Luiz. Legal. Lá para Paraíba. Mas antes da minha pergunta, permita-me dizer o seguinte, Luiz e Orlando. Digo para vocês que eu tenho uma sensibilidade auditiva que é captar emoções nas falas das pessoas. E eu queria fazer esses dois destaques. Para o Luiz, eu sei que é a primeira vez, mas a sua voz, para mim, é um som muito aconchegante, é um som de compreensão. Como é que eu traduziria o som da sua voz em palavras? Seria aconchego, aproximação, confiança,
o timbre da sua voz é agradável. Faz bem ouvi-lo, Luiz. Obrigado. Dá uma sensação de bem-estar. E eu digo isso junto com Orlando, porque já falei e repito, Orlando, para mim, é o meu leitor oficial. O que eu escrevo, se alguém me pergunta, como que você gostaria que o que você escreve fosse lido? Eu respondo, a voz, o timbre, a pessoa que lê, do jeito que eu escrevo, do jeito que eu sinto quando escrevo, é o Orlando. Orlando tem exatamente a voz para a escrita que faço. Por isso que eu, nesse momento, quero destacar Luiz e Orlando e aproveitar para fazer... Muito obrigado. Muito obrigado, Dorel. Mesmo. Muito Luiz, obrigado. você tratou da ressignificação. Como é que você apresenta a ressignificação? Você fala a ressignificação da fábula, né? É muito importante ressignificar a fábula, principalmente a concepção de fábula, né? A fábula como um gênero de ação alegórica, porque a categoria da alegoria é muito importante na fábula. Sem a alegoria, ninguém entenderia uma fábula. Então, acho que é preciso ler a fábula como um elemento, como uma ação alegórica. Então, acho que é preciso ressignificar, principalmente, essa ideia de fábula que só tem... Primeira ressignificação, essa ideia de fábula que só traz animais, né? Não é verdade. A fábula tem diferentes tipos de personagem. É uma revisão dessa fábula, dessa imagem de fábula. E outra coisa é a questão da estrutura da fábula. A estrutura da fábula, ela não se reduz ao corpo narrativo ou ao corpo moral, né? Então, a fábula, a construção dela é mais complexa, porque ela envolve um trabalho de plano de texto, de um planejamento, né? Aí você usa aquelas estratégias, aquelas sequências que a gente falou, as diferentes sequências textuais no plano de texto, né? Na arquitetura dessa fábula. Então, uma outra ressignificação é que ela não se reduz a esse corpo e texto, como se fosse duas partes apenas, né? Então, acho que a gente tem que pensar esse tipo de coisa. E dizer também que a fábula, ela é um tipo de gênero, como outros gêneros textuais, que, que ela dá margem para diferentes tipos de leitura. Isso que é importante te levar isso para a escola também. E que os leitores tenham oportunidade de fazer as suas próprias leituras a respeito da fábula e também possam identificar outras características da fábula, outros elementos da fábula. João, quer falar, João? Sim, está me ouvindo? Estou, claro. Então, Luiz, como eu falei que quando eu lecionava literatura, você falou que a fábula, existe a fábula no Brasil. Aí você falou em folclore, né? Eu queria fazer uma pergunta relacionada a isso. Eu sei que o Elcio já estava querendo encerrar, né? Mas dá um tempinho, né? O folclore, você acha que, por exemplo, a gente pensar no Saci, Boitatá, né? Você acha que poderia ter alguma coisa aí na fábula? Pode encaixar em alguma coisa assim ou não? João, na verdade, se você for pensar, são histórias, são histórias. Se você for pensar, não, são gêneros, são narrações, né, vamos dizer assim. Agora, evidentemente que esses personagens, essas personagens que você apresentou, são figuras folclóricas, né? E, na verdade, são lendas, né? Vamos dizer assim. E toda lenda escrita, vamos dizer assim, é um gênero textual, né? Diferente da fábula. Por que é diferente? Porque ela tem uma função social, uma função comunicativa diferente da fábula, né?
Então, a gente tem que pensar assim, a letra do Boitatá, a lenda do Saci, né? Vamos dizer assim. Então, aliás, você tem várias histórias ligadas a essas personagens do folclore brasileiro, e são histórias. Mas se você construir um texto, você vai construir um determinado gênero de texto, que é lenda, que está no campo da lenda, né? Mas quando E você, não pode falar. mas quando você pensa, por exemplo, em fábula brasileira, você estaria pensando em que, por exemplo, existe alguma referência, algum autor que está direcionado à fábula? Olha, João, as fábulas brasileiras que eu falei, de origem indígena e africana, elas não têm um autor, né? Uma Ah, autoria, vamos dizer assim. Elas fazem parte da coletividade, da invenção coletiva. Você não tem um autor específico, é difícil localizar. Então, você tem alguns estudiosos, né, que levantaram esses textos, como o professor Silvio Romero, né? E você entendeu? Então, eles levantaram entendi. algumas histórias, não só. Eles levantaram lendas, levantaram contos e levantaram fábulas, né? E alguns conseguiram, inclusive, conseguiram separar o que é fábula do que é conto e do que é lenda. Então, é difícil você identificar uma autoria, você não tem autor. Você não Então, tem digamos, você não tem um autor como La Fontaine, que criou suas próprias fábulas, né? Você não tem, é diferente, essas fábulas brasileiras. entendi. Então, Então, tem, assim, avulso, algumas que aparecem, né? então, por exemplo, você tem aqui algumas histórias aqui, por exemplo, o cágado e a fruta, o cágado e o teú, você tem o macaco e a cotia. Quer dizer, geralmente eles trazem essas personagens aqui, né? Fábulas brasileiras. O veado e o sapo. Você entendi. lembra de uma Perfeito. história chamada O Veado e a Onça, que elas foram construir uma casa? Hum, Elas encontraram um terreno e cada dia construía um pedaço de uma casa. Só que são animais diferentes, não podiam ficar no mesmo espaço, né? Então, hum, então uma começou a ficar com medo da outra, né? tá. Então, é uma história brasileira, né? De origem folclórica e tal. Você tem o jabuti e o veado, a onça e o coelho, né? São algumas histórias. Inclusive, eu já citei o livro além desse livro aqui chamado Contos Populares do Brasil, né? Você tem o livro do Monteiro Lobato, aquele Histórias de Tia Anastácia, que você tem também algumas fábulas, além de lendas e contos, né? Então, você tem basicamente 3 gêneros ali. Eu não sei se o Elcio quer terminar, né, Elcio? Quer terminar, É. Elson? Eu queria, então, só Sim. falar, então, a gente pode incluir aí aquela história do coelho e da tartaruga. João, essas E fábulas, seria inclusive. moral, né? Hã? Aí seria uma fábula. Não, Porque tem a não moral, tem né? moral, ela pode não estar, ela não pode estar, pode ser que ela não esteja implícita, porque nem toda fábula, nem toda narrativa tem uma moral explícita, né? Às vezes está implícita. Mas Sim, nós temos fábulas narrativas de origem popular, folclórica, que têm moral explícita, né? Agora, existem fábulas que se parecem com lendas, sabe? Porque qual que é a função da lenda? É explicar alguma coisa, né? Ela, tá. ela, ela tem Perfeito. esse objetivo, como o mito também tem esse objetivo de explicar a origem de alguma coisa. Então, você tem, às vezes, a fábula. Por exemplo, por que que a tartaruga tem casca grossa, né? Às vezes, tem uma narrativa para explicar por que acontece isso. Então, às vezes, você tem fábulas que têm. Às vezes, ela tem uma explicação por que aconteceu isso, e também tem a moral junta. Então, às vezes, tem a moral também junto com essa explicação, sabe? Mas são gêneros diferentes, então acho que é Entendi. importante. Tá. Então, geralmente, esses textos que esses livros trazem, o Elcio sabe muito bem disso, ele lida muito com isso, né, Elcio? Com essas narrativas populares, ele sabe disso que você não tem uma origem, assim, a não ser que a pessoa crie a história, né? É diferente. Por exemplo, tem um Elcio que cria uma história diferente, mas
você pegar essas histórias de muitos e muitos anos atrás, da colônia, né, ou mesmo do descobrimento do Brasil, aliás, do tempo do Império, você não tem como identificar a autoria disso aí, porque você não sabe exatamente quem, né? Porque é contado por diferentes pessoas, e às vezes o pesquisador vai lá, conversa com uma senhora que tem muitas histórias que ela conhece, ele conta, ele grava, depois ele vai transformar essa história em texto escrito, né? E aí ele faz Perfeito. as mudanças que ele achar melhor, as alterações que ele quiser. A gente chama de retextualização isso, de reescrita, né? Desse material. E muitas vezes é isso que nós conhecemos, é isso que os alunos conhecem, são esses textos que já são reescritos, retextualizados, né? Ok, Já é uma Luiz, versão já perfeito. escrita desses textos. Entendi perfeitamente. Então, obrigado. Tudo bem, João? Beleza. Que bom que você está aqui, João, muito bom. Estamos juntos. Então, Gente, estamos encerrando? Pode encerrar-os por então, mim. gente, Tá? eu queria Obrigado por agradecer, né? Eu queria agradecer o Elcio, agradecer a Adriana, agradecer meu irmão, o João, o Orlando, a professora que esteve aí. Agradeço muito pelo convite que vocês fizeram, achei muito agradável. Espero que eu tenha contribuído, né, para trazer mais subsídios sobre o Getúlio Fábio. E eu vou mandar esse material para vocês, vou mandar o contato pelo WhatsApp para vocês, né? E vou encaminhar esses livros para vocês também, para a Adriana, para o Elcio. E eu estou muito satisfeito com essa conversa. Eu acho que foi uma conversa bastante informal, que foi muito bacana. E muito obrigado para vocês, para o Elcio, para a Adriana, né? Pelo canal dela, de YouTube, muito bacana. Como é que Nós que chama? agradecemos. É Lex Lex Mediari. Mediário. Lex é lei, né? Isso. E em mediare, aí, enfocando a mediação de conflitos, né? Que é uma Nossa, Câmara de legal. Mediação de Conflitos. E Bacana. não é só a mediação na educação, tem outros significados, né? E aí nós fazemos essa aliança entre a filosofia, entre a educação, entre o direito. Então, trabalhamos todos esses conteúdos e a sua participação foi enriquecedora, exatamente porque essa conversa mais informal, nós pudemos aqui trazer muitas informações, e o Orlando, ele acabou de me mandar outra mensagem, ele está encantado, é que É ele uma está com pena que ele com não essa ficou aqui conosco, dificuldade não de pôde ficar aqui conexão. conosco. Beleza, é uma pessoa Tá maravilhosa. certo. Maravilha. Então, é ótimo. Agradeço. Depois, então, Luiz, você passa o contato, né? Porque as Vou passar. pessoas que pedirem, a gente pode transmitir. Então, só tenho novamente a agradecer a todos que participaram. Foi uma noite maravilhosa. Encerramos, né, Elcio, o Lex Publica de 2024 com a sua participação, Luiz. E vamos combinar outros encontros, outras conversas, muitas novidades aí para Legal, 2025. Elcio. Um grande abraço, obrigado, João, obrigado, Clevinéia, obrigado, Libânio, José Carlos, obrigado, Luiz. Um abraço para a Lana, um abraço Deus, né? para todo mundo que perguntar. Quero deixar gravado o nosso abraço para Orlando, para toda a família, para toda a rede de apoio para o Orlando e família. Foi um prazer ouvi-lo, Luiz. Muito. Igualmente, Elcio, vocês todos, um prazer ouvir vocês todos e vocês estarem presentes conosco aqui, muito bom, maravilhoso. Eu só queria divulgar que eu tenho um perfil de Instagram, chama-se Fábulas na Escola. Ótimo, maravilha. Ok? Já entraremos lá para Fábulas na Escola. acompanhar. Ótimo. Gratidão. Obrigado, gratidão. Boa noite, gente. Gente, Boa noite. noite. Obrigado. Até mais. Até mais. Um abraço a todos e a todas. Um abração. Um abraço, irmão. Abraço. Beijo. Até mais, Ivan. Beijo. Tchau.